Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 14 ao verso 20. Gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto comigo. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, fala ao nosso coração nessa noite, ilumina a nossa mente, que saiamos desse nosso encontro alimentados por Ti, que sejamos, Deus, pastoreados pelo Supremo Pastor. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma múmia é um cadáver com pele e com órgãos. Tem algumas maneiras de você preservar uma múmia. Ela pode ser preservada com química, ela pode ser preservada com um frio muito intenso, no gelo, ou ela também pode ser preservada com a umidade baixa, num ambiente seco. O Egito é o país mais famoso por causa das suas mumificações, e são várias mumificações no Egito que atingem não só os seres humanos, mas você também tem a mumificação de muitos animais, em especial os gatos ali no Egito, mas tem algumas múmias que são bem famosas, Tutankhamon, Sete I, Ramsés II, essas múmias, elas são múmias muito famosas. Mas ontem o G1 anunciou uma parada que aconteceu no Egito com 22 múmias que estavam sendo transportadas para o museu do Egito, e naquele transporte, aliás, até convido você a fazer uma pesquisa ali sobre o transporte dessas 22 múmias, essa parada que teve ontem no Egito, porque as carruagens são lindas, transportando essas múmias de 18 reis e 4 rainhas. E por que nós estamos falando de múmias na introdução desse sermão? Porque naquela época, no contexto do Egito, se você queria perpetuar uma pessoa, o máximo que dava para fazer era o tornando uma múmia, mumificando aquele indivíduo. Então as pessoas famosas, os reis e as rainhas, passavam por esse processo. E quando nós olhamos para a nossa fé, quando nós olhamos para o nosso rei, quando nós observamos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós percebemos que há 2000 anos atrás, Ele não foi mumificado. Jesus Cristo não foi uma pessoa importante ao longo da história, e por causa da sua importância, Ele teve um túmulo bonito, todo rebuscado, onde pessoas podem ir venerar os seus ossos ou o seu corpo. Jesus Cristo, como era hábito e costume no Egito, também não foi mumificado. Aliás, o que nós identificamos à luz da palavra é que não sabemos, não existe um lugar para você encontrar o corpo de Jesus por uma razão muito simples. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Ele não pode se tornar uma múmia, como os egípcios faziam com as pessoas importantes daquela nação. Jesus Cristo não pode ser venerado num determinado túmulo, como acontece com milhares de pessoas famosas ao redor do mundo, simplesmente porque o corpo de Jesus não está entre nós. E esse texto é um texto que está falando sobre ressurreição. O apóstolo Paulo está conversando com aquela igreja de Corinto, uma igreja dividida,
uma igreja que estava ali com várias dificuldades. E o último tema que Paulo tratou antes de entrar no assunto da ressurreição foi sobre o culto, a importância e as diretrizes para você prestar um culto que realmente agrada a Deus. Daí o apóstolo Paulo passa para o tema da ressurreição. E qual é a preocupação de Paulo nesse momento? A preocupação é porque aquela igreja estava dando ouvidos a filósofos, dando ouvidos a pessoas ali dentro da igreja mesmo, que anunciava, que falava que não havia ressurreição. Eles estavam aderindo a uma cultura grega de que a alma, na verdade, é eterna, mas o corpo, uma vez deteriorado, esse corpo não tem como mais você utilizá-lo um dia na ressurreição. O corpo fica, a alma é eterna. Então eles estavam enfatizando a eternidade da alma e dizendo que, uma vez que a alma é eterna, não tem mais a necessidade da ressurreição. Isso está fundamentado na cultura platônica, que desprezava o que era material, né, e elevava aquilo que fazia parte da alma, da psique do indivíduo. E aí o apóstolo Paulo está preocupado com essa heresia que está entrando na igreja, afirmando que os crentes não ressuscitariam. Essa heresia não é uma heresia que está presa lá na igreja de Corinto, não. Ao longo da história nós percebemos algumas pessoas se levantando para dizer algo que vai contra a teologia da ressurreição. Na Idade Média, Calvino vai falar que você tem um movimento ali contra a ressurreição, dizendo que não passava de uma alegoria bíblica, né? A ressurreição não era literal. Quando nós olhamos nos nossos dias, percebemos que recentemente a própria teologia liberal também vai enfatizar a respeito disso. Eles vão dizer que a ressurreição de Cristo não aconteceu de fato, fisicamente. É claro que tudo isso traz problemas e não encontra fundamento bíblico. Então Paulo escreve para aquela igreja, para mostrar para eles que o tema da ressurreição de Cristo é central no Evangelho. Não tem como dissociar ressurreição de Cristo e Evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí nós olhamos para esse texto, e Paulo então vai chamar a atenção, dizendo que se não há ressurreição, versículo 13, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação também é vã. A palavra vã aqui no grego significa kenos. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, todo o meu trabalho é inútil. Se Cristo não ressuscitou, todo o meu ministério, o ministério do apóstolo Paulo, o ministério dos demais discípulos, o ministério da igreja que avançava ali da Judéia para todo o Império Romano, todo aquele trabalho era um trabalho em vão. Se Cristo não ressuscitou, a pregação dos primeiros apóstolos, a pregação dos discípulos de Cristo era uma pregação completamente inútil. Ela se equipara ao que Salomão trabalha no livro de Eclesiastes, dizendo que a vida é vaidade, a vida é vazia, a vida não tem sentido. Paulo então coloca a pregação dele nessa categoria de alguma coisa vazia, como uma bolha de sabão, que passa por um momento e logo estoura. Se Cristo não ressuscitou, a pregação de Paulo não tem nenhum sentido, nenhum significado. E todo o esforço da igreja em avançar, em continuar anunciando essas boas novas, perde o sentido. Mas Paulo diz que além da pregação ser vã, vã também é a vossa fé. Ele fala, a nossa pregação, e vã também é a vossa fé. Ou seja, uma fé oca, uma fé sem valor. Se Cristo não ressuscitou, não há por que nós nos esforçarmos para esse encontro virtual. Se Cristo não ressuscitou, não há sentido nas nossas orações. Se Cristo não ressuscitou, não tem como termos acesso a Deus, porque a nossa fé é completamente obsoleta. É uma fé mentirosa, é uma fé que não existe. Por isso a Páscoa é tão importante para nós, porque a Páscoa, ela traz à tona aquilo que é mais importante em toda a nossa teologia: um Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas se Cristo não ressuscitou,
A nossa pregação é vã, diz Paulo, e a vossa fé também. E não só isso, versículo 15. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Paulo está dizendo, se Jesus não ressuscitou, nós somos mártires que estão morrendo por uma causa completamente inútil. E aí, nesse texto aqui, no versículo 15, a coisa fica mais complicada. Porque o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. E isso traz dois problemas. Primeiro, Paulo é um mentiroso, e não só ele, mas também todos os demais discípulos. Mas esse ainda não é o maior problema. Se Cristo não ressuscitou, todos os discípulos são mentirosos, unanimemente mentirosos. Mas eles também, se Cristo não ressuscitou, estão dizendo que Deus é mentiroso. Porque a mensagem do Evangelho é mensagem de Deus. Quando se pregava o Evangelho, não se pregava uma mensagem própria, se pregava uma mensagem divina, se falava em nome de Deus. E se Deus havia dito que Cristo tinha ressuscitado e Cristo não tinha ressuscitado, então as pessoas estavam chamando Deus de mentiroso. Quando você duvida da ressurreição de Cristo, a pregação dos apóstolos é vã, a nossa fé é vã, nós estamos mentindo ao afirmar que Ele ressuscitou e estamos chamando Deus de mentiroso. E o apóstolo continua na sua argumentação dizendo, se Cristo não ressuscitou, nós então permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo continua morto, não teve a libertação da escravidão do pecado. Nós ainda estamos acorrentados pelo pecado que nos escraviza. Continuamos condenados. E mais, se Cristo não ressuscitou, o diabo triunfou. Se Cristo não ressuscitou, a morte ainda é um pavor para todos nós. Por isso, o apóstolo Paulo, ele desenvolve toda uma teologia, uma argumentação, mostrando que uma igreja cristã, uma igreja que segue a Jesus Cristo e que de alguma forma tem dificuldade de crer na ressurreição do próprio Jesus, essa igreja perdeu o sentido de ser, ela se tornou outra coisa, e ela precisa anunciar uma outra mensagem, não o Evangelho, não o Evangelho. E Paulo continua no versículo 18, se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram. A situação é grave. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos, Deus é mentiroso. Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos condenados, o diabo triunfou, a morte vai reinar. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram. Não há esperança para eles. E por último, Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, no verso 17, nós somos os mais infelizes dos homens. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Sofremos causas naturais como todas as pessoas no mundo. Os crentes ficam doentes como os não crentes. Os crentes têm problemas financeiros muitas vezes como os não crentes. Os crentes atravessam a pandemia como os não crentes. Nós temos problemas igual todo mundo tem. É claro que uma pessoa que dá as costas para Deus, ela vai criar problemas, ela vai entrar em situações difíceis que depois ela vai ter que se desenrolar para sair. Mas aí ela sabe que é uma causa e efeito, ela está colhendo os frutos daquilo que ela plantou. Mas em linhas gerais, nós, os cristãos, sofremos como os demais. Mas aí João Calvino vai dizer que a gente sofre um pouco mais do que as outras pessoas. Se você está pensando em crer em Jesus como seu único Salvador, eu digo para você, você vai ter paz, você vai ter vida, você vai ter alegria, você vai ter esperança eterna, mas não pense que a vida vai facilitar. Porque Calvino diz que diferente daqueles que não creem em Deus, dois problemas a gente passa a ter depois que converte. O primeiro é que nós somos disciplinados por Deus. Deus nos trata. A Bíblia vai dizer que o Senhor disciplina quem Ele ama. Então,
vez por outra, nós estamos levando um puxão de orelha de Deus. Nós estamos sendo corrigidos por Deus, e assim como as crianças não gostam de ser corrigidas pelos seus pais, às vezes nós também não gostamos muito de sermos corrigidos por Deus. Mas essa correção de Deus, ela visa a nossa santificação. Mas é um problema a mais que os crentes têm. E além dessa correção, Calvino vai dizer também que nós somos treinados por Deus para exercer a paciência, para o caminho de cruz. Ou seja, o nosso Deus permite provações para que a provação produza paciência em nossos corações, em nossas vidas, para que nós tenhamos condições de atingir a maturidade cristã. Então, para você ser um crente maduro, Deus permite provações sobre você. Ou seja, meus irmãos, o que nós estamos entendendo aqui, quando Paulo diz que nós somos os mais infelizes dos homens, se Cristo não ressuscitou, é porque além de todos os problemas que os demais humanos têm, nós ainda temos outras dificuldades que como cristãos nós enfrentamos. Naquele contexto no qual Paulo está escrevendo, os cristãos eles poderiam morrer pela causa do evangelho, era um problema a mais. E aí você imagina como cristão naquela época, sendo ameaçado de morte o tempo todo, alguém diz para você que o que você crê é vão, é vazio, é inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Por isso o versículo 20 é muito importante para mim e para você, porque ele dá uma guinada, ele usa uma conjunção adversativa, muito importante na Bíblia, para dizer, mas, de fato, Cristo ressuscitou. Nós não somos uma igreja fundamentada na não ressurreição de Cristo, porque isso faria com que perdêssemos completamente o sentido de ser e de existir igreja. Nós cremos na ressurreição de Cristo. E o texto vai dizer que Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Em Cristo colheram-se os primeiros frutos da ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todo aquele que crê no seu nome. Se você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a morte não terá poder sobre a sua vida. E nós vamos argumentar a respeito disso. Por que nós cremos na ressurreição? Cremos na ressurreição simplesmente porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou? Não. Nós cremos na ressurreição porque existem fatos que são incontestáveis da ressurreição de Cristo. Primeiro fato, os judeus criam na ressurreição. Então a ressurreição, ela não é uma invenção de Jesus Cristo enquanto viveu nessa terra. Há toda uma teologia da ressurreição. E eu queria chamar a atenção de dois textos. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque do teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, diz o profeta Isaías, séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, a teologia judaica é uma teologia que absorve a tese da ressurreição. O judeu crê na ressurreição, tanto que tinha uma seita específica naquela época de Cristo para aqueles que não criam. Eram os saduceus, os que não criam na ressurreição. Então, primeiro, os judeus criam na ressurreição. Segundo argumento que fortalece o fato de que Cristo ressuscitou, o próprio Jesus havia predito a sua ressurreição. Mateus capítulo 20, do verso 18, parte B, e verso 19, diz assim: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte
e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus Cristo havia dito exatamente o que aconteceria na Páscoa. Todo o processo, passo a passo, ele seria preso, ele seria condenado, ele seria crucificado, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus usa uma passagem do Antigo Testamento, lá em Jonas, para falar a respeito da sua ressurreição, e ele diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Outro argumento a favor da ressurreição de Cristo: os judeus criam na ressurreição, o próprio Jesus já havia predito a respeito da sua ressurreição, mas também a liderança daquela época estava atenta no fato de Jesus ter anunciado que ele ressuscitaria. Olha o que os sacerdotes e fariseus dizem para Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, falando para Pilatos, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. A mensagem da ressurreição era uma mensagem que estava na boca do povo na época de Jesus. Por isso existe todos aqueles seguranças, aquela pedra que pesava quase 1 tonelada, o selo do Império Romano lacrando aquela pedra para que Jesus não tivesse o seu corpo roubado. Há toda uma preparação para que o corpo de Jesus não fosse acessado. A ressurreição de Cristo, ela aconteceu de fato, e ela foi física e testemunhável. Na corte judaica, para um testemunho valer, era necessário apenas 2 ou 3 pessoas. Se 2 ou 3 pessoas confirmassem alguma situação na corte judaica, aquela pessoa ganhava a causa. Se tivesse 2 ou 3 testemunhas a favor dela. Quando nós lemos o texto aqui, no capítulo 15 mesmo de 1 Coríntios, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que Jesus apareceu para Cefas. É bom falarmos, ressaltarmos que nos evangelhos, Jesus, depois de ressurreto, aparece primeiro para as mulheres. E aqui vai dizer que ele apareceu para Cefas, depois ele apareceu para os 12, e aí no verso 6 o apóstolo Paulo diz: depois Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Meus queridos, quando o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta, ele está dizendo o seguinte: o Cristo ressurreto não foi visto por 1 nem por 2 pessoas. Ele foi visto pelas mulheres, ele foi visto por Pedro, ele foi visto pelos 12, ele foi visto por mais de 500 irmãos que estão lá vivos. É só você viajar até Jerusalém e conversar com essas pessoas que viram Jesus. As testemunhas ainda estavam por lá, andando. Cristo ressuscitou, de fato. E é a ressurreição de Cristo que garante a nossa ressurreição. Nós cremos que nada é capaz de apagar dos nossos corações e das nossas mentes a fé na ressurreição de Cristo. Aliás, irmãos, a ciência está no centro das discussões recentemente. Muito se fala sobre ciência, muito se fala sobre investigação, muito se fala sobre estudos comprovados. E eu pergunto para você, não é curioso, 2000 anos depois, e até hoje, não existe um estudo sequer no mundo capaz de provar cientificamente que Jesus não ressuscitou. Não existe um trabalho acadêmico. A ciência que está tão desenvolvida, a tecnologia que já se avançou tanto, se você somar tudo, e você usar todo esse arsenal científico e tecnológico,
para provar que Cristo não ressuscitou, atenção, você destrói a fé cristã. Quem provar hoje que Cristo não ressuscitou, você acaba com a fé cristã. Mas aí tem um problema. Você vai precisar de provas para dizer que Cristo não ressuscitou. A nosso favor, nós temos provas. O túmulo está vazio. E qualquer um pode ir até lá e visitá-lo. Jesus não está no túmulo. Jesus ressuscitou. E Ele vive. E viverá por toda a eternidade. E Ele, como sendo a primícia, Ele garante para nós a vitória sobre a morte. E é isso que escreve o autor de Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, e essa é a razão para adorarmos, bendizermos e glorificarmos ao nome dEle, até mesmo num momento de pandemia como esse, que nos assusta, que nos assombra. Precisamos olhar para o Cristo ressurreto e nos lembrar, como disse o apóstolo Paulo, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo, nem a morte é capaz de nos separar desse amor revelado na cruz por todos nós. E eu quero concluir voltando nas múmias. Pessoas importantes ao longo da história, em algumas culturas, foram mumificadas. E você pode visitar algumas múmias no Egito, tem múmia no México, em outras regiões do mundo. Só que as múmias estão mortas. Elas revelam apenas os traços físicos daqueles que viveram há milênios atrás. O nosso Jesus está vivo. E você não precisa fazer nenhuma viagem internacional para encontrar com Ele. Se você quer encontrar com Jesus nessa noite, basta você conversar com Ele e pedir para que Ele se revele a você, clamar para que Ele derrame do seu amor sobre o seu coração, e você vai ter a vida que só Jesus Cristo pode dar. E eu estou falando de uma vida que não se limita a essa terra, eu estou falando de uma vida eterna. Sabe por quê? Porque de fato Jesus ressuscitou para nos dar vida em abundância, vida eterna, paz e alegria para todo sempre, independente das situações. É por isso que, como igreja do Senhor Jesus, reunidos nesse templo ou em nossas casas, nós avançamos firmes, porque cremos no Cristo ressurreto. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Amém e amém. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai, a Tua igreja sofre, a Tua igreja está fragmentada nos momentos de comunhão, cada membro no seu lar, com a sua família, não podemos nos ajuntar, isso nos entristece, Deus. Num final de semana como esse, quando celebramos a principal festa da nossa igreja, a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que alegria, Deus, é trazermos à memória, quando lembramos dos encontros festivos, no domingo de Ramos, nos cafés da manhã, Deus, quando celebrávamos como igreja a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte, e agora estamos impedidos disso, por 2 anos seguidos. Sem dúvida, Pai, isso abate o nosso coração. Mas esse abatimento, Deus, ele é momentâneo. Esse abatimento, ele é insignificante diante de tudo aquilo que recebemos com a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, Deus, nos ajude a focar naquilo que é essencial,
Nos ajude a focar naquilo que é primordial. Nos ajude a focar naquilo, Deus, que foi conquistado por Cristo na cruz, a vida eterna. Ó Deus, que sejamos inundados pela Tua palavra, que sejamos fortalecidos pela verdade do Evangelho, de que Cristo não está morto, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, e isso garante vida eterna para todos nós. Como o próprio apóstolo Paulo diz, tudo o que nós sofremos aqui, Deus, por um breve período, vai passar muito rápido, diante da glória que está reservada para todos nós. Que os nossos olhos estejam fixos na eternidade, que os nossos corações sejam encharcados dos valores eternos, e que a nossa mente, Deus, não se prenda às coisas desse mundo, mas que ela também, Deus, seja tomada por tudo aquilo que visa a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a oração de um povo que prossegue, firme, crendo que Cristo ressuscitou, e fundamentados na ressurreição dele, nós cremos na nossa ressurreição também. A Ele, a Jesus Cristo, seja a honra, o louvor e a glória para todo sempre. Amém.